Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Alesc. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. E, nesse momento, eu convido o deputado Comim para fazer a leitura das atas. A ata da 66ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de junho de 2018. Às 14 horas do dia 20 de junho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se na Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. No expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição das breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Serafim Venzon, Maurício Skudlak e Milton Obos. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Rodrigo Minotto, do PDT, Kennedy Nunes e Darcy de Matos, do PSD, Maurício Skudlak, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos, Mauro de Nadal, MDB, e Dr. Vicente Caro Preso, PSDB. Ordem do dia. Foi aprovado em turno único o projeto de conversão em lei de medida provisória 0219/2018. Também foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 015/2018 e 0220/2017. Esses com emendas substitutivas globais, bem como os de número 0500, 0555/2017. E em primeiro turno foi aprovado o projeto de lei 0376/2017. Foram aprovados os pedidos de informação 0110, 0112/2018. Outros sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0524, 0526, 0528 de 2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0319, 0320 de 2018. Na sequência, o senhor presidente solicitou o senhor deputado Patrício Destro, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Santa Catarina, FETRANSESC, Ari Rabaioli, fizesse uso da palavra para falar acerca da Lei 17.405, de 21 de dezembro de 2017, ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais fizeram uso da tribuna os senhores deputados César Valduga, padre Pedro Baldiceira. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia de hoje. É isso, senhora presidente. Obrigada, deputado. Agora vamos discutir a ata. Não havendo quem queira discutir, vamos aprovar a seguinte ata, lida pelo deputado Comim. Nesse momento, nós entramos em breves comunicações e, por 10 minutos, está inscrito para falar o deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os deputados que nos acompanham, a todos que nos assistem pela TVAL e aqueles que nos acompanham aqui na galeria desta Casa Legislativa. Hoje, senhora presidente, 21 de junho de 2018. Hoje faz 14 anos que o nosso grande líder, Leonel Brizola, fundador do nosso PDT, deixou um vazio na política brasileira, diante dos fatos que vêm ocorrendo na nossa política brasileira. Tenho certeza que muitas pessoas avaliam a falta de Leonel Brizola. Para que se tenha uma ideia do tamanho desse vazio, bastar pensar nas ideias e ações que ele nos legou como prefeito de Porto Alegre, deputado e governador do Rio Grande do Sul, e governador do Estado do Rio de Janeiro.
mas principalmente como um dos mais importantes líderes que nosso país teve em qualquer tempo. Brizola lutou por uma distribuição de renda mais justa, foi um permanente defensor dos direitos dos trabalhadores, continuou defendendo a democracia, mesmo nos tempos da ditadura. Como governador do Rio de Janeiro, teve sua administração marcada pela criação de dezenas de CIEPs, os Centros Integrados de Educação, que ofereciam educação de qualidade em tempo integral para as crianças de seu estado. Essa ideia, que até hoje o maior avanço da educação no Brasil, foi depois copiada e posta em prática por diversos governantes. Brizola defendeu sempre um projeto nacionalista, democrático para o nosso país. Nós do PDT, e eu cito aqui o presidente estadual Manuel Dias e o pré-candidato a presidente da República Ciro Gomes, não poderíamos deixar de passar em branco o dia de hoje, especialmente nesse momento de poucos exemplos de falta de líderes que se preocupem com o nosso país, de um governo que retira os direitos dos trabalhadores e de uma educação precária. O legado de Leonel Brizola continua vivo em todos aqueles que lutam por um Brasil justo e digno para todos. Brizola vive. Da deputado Minotto, eu solicito a assessoria que proceda à distribuição dos expedientes. Em seguida, convido o deputado Natalino Lázari para fazer uso da palavra em breves comunicações por 10 minutos. Queria cumprimentar a deputada Dirce, que preside hoje a nossa sessão, cumprimentar os colegas e as colegas deputadas e deputados, e cumprimentar os telespectadores e ouvintes do nosso sistema de comunicação da Assembleia Legislativa. Senhora Presidente, queria hoje ocupar essa tribuna, estou ocupando essa tribuna para fazer uma menção honrosa muito especial. E eu não tive a oportunidade ontem, em função de uma série de compromissos, de fazê-lo. Ontem era o dia do agente penitenciário, 20 de junho é o dia do agente penitenciário. E eu tenho um grande amigo, que é agente penitenciário, Cleito da Silveira, e através dele e de outros que eu conheço, aprendi a admirar essa classe trabalhadora, que é também um trabalho de risco, vamos convir, e que é muito importante para a sociedade. Às vezes a sociedade não consegue, nem nós, nem eu mesmo, quando me debrucei para falar um pouco sobre esse tema, não tinha a clarividência necessária para avaliar a importância destes briosos, valorosos profissionais. Para aqueles que enfrentam a labuta diária no seio de uma unidade penitenciária, todo dia é dia de vitória. Para os que pensam em seus familiares enquanto garantem a segurança de milhares de famílias. Para os que, abnegados trabalhadores que vivem de frente com os riscos e perigos da profissão. Para os servidores que, em função do seu ofício, são diariamente julgados por suas atividades. Todo dia é uma árdua conquista. Para os que enfrentam horas a fio, duras jornadas, em nome do bem de toda uma sociedade, todo dia é digno de homenagens. Por isso, quero aproveitar esta oportunidade e
em que ontem comemoramos o Dia do Agente Penitenciário, 20 de junho, instituído como dia, portanto, do agente penitenciário, para externar os mais efusivos e sinceros agradecimentos às mulheres e homens que transformam e dignificam o sistema penitenciário catarinense através de um honroso trabalho que, mesmo alvo de duras críticas, é reconhecidamente construído em sólidas bases. E a vocês, o nosso respeito, a nossa gratidão, e eu muito obrigado por aquilo que vocês fazem. Eu gostaria, senhora presidente, também fazer um paralelo do trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador público. A gente ouve muitas e muitas vezes o setor público é criticado por uma série de razões, mas principalmente o setor público tem, infelizmente, às vezes a imagem de que trabalha menos do que o trabalhador do setor da iniciativa privada. Mas eu quero fazer aqui um registro muito importante. Eu fui 2 vezes prefeito, e me orgulho muito, da minha cidade natal, Arroio 30, e não fossem os funcionários da minha prefeitura, eu não teria tido, graças a Deus, o sucesso que eu tive em 2 administrações consecutivas. Já trabalhei aqui, senhora presidente, 2 anos na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, como chefe de gabinete da presidência da Assembleia, do então presidente Onofre Agostinho, que Vossa Excelência conhece muito bem. Nós sempre aprendi a admirar o valor e a importância do servidor público. Nós aqui, deputados dessa casa, o que faríamos, o que seríamos sem o trabalho abnegado dos nossos servidores da Assembleia Legislativa, dos nossos servidores dos nossos gabinetes? São eles que nos orientam, que nos norteiam, que nos fazem refletir, que nos conduzem sempre no caminho certo. Por isso, nós temos que realmente reconhecer a importância do servidor público. Enquanto empresário, enquanto o empregado da iniciativa privada faz o seu trabalho lá, o servidor público garante a aplicação de todas as políticas públicas do Brasil, do Estado e do município. Ele trabalha para garantir a saúde do trabalhador da iniciativa privada e do trabalhador público como um todo. Trabalha para a educação de quem trabalha na iniciativa privada. Trabalha pela segurança. Trabalha em todos os setores. Então, o servidor público abre portas, abre caminhos para a construção de uma vida melhor para a sociedade. Por isso, é necessário, sim, e é importante investir principalmente na manutenção da qualidade do serviço, e por isso tem que investir na pessoa, na qualificação do profissional, para que ele se sinta realizado e feliz prestando o serviço tão importante para a sociedade como ele presta. Por isso, servidor público nunca foi e nunca será, na minha visão, sinônimo de quem está fazendo qualquer coisa que venha prejudicar o Estado. Muito pelo contrário, ele é um agente importantíssimo no desenvolvimento, porque ele faz o elo entre as necessidades da população, as necessidades da sociedade, com o poder público, que é aquele que muitas vezes tem a decisão de resolver os problemas. Por isso, aproveitando essa oportunidade, mais uma vez a você, agente público do Estado de Santa Catarina, que exerce essa profissão, eu diria até uma missão espinhosa. Eu imagino, olhando daqui, eu imagino, me imagino lá, atendendo os prisioneiros, atendendo as pessoas que estão lá, a angústia de quem está lá. Eu imagino a angústia de quem está lá, anos e anos, e eu imagino a angústia de quem vai ter o contato com essas pessoas, e que muitas e muitas vezes a gente sabe que correm riscos. Vocês são os corajosos, vocês são firmes, e vocês são importantes para Santa Catarina, sim. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Natalino. Na sequência, em breves comunicações, nós chamamos o deputado Comim, o homem que manda lá no sul do estado de Santa Catarina, deputado Comim. Presidente, deputada Dirce, lá no sul quem manda são as mulheres. E feliz do homem que tem o discernimento para entender de que realmente
elas é que mandam. Não é verdade, então, elas são inteligentes, são valentes, né, deputado Comim? Com certeza. Que bom que as mulheres estão assim, guerreiras. Apesar de que a última palavra sempre é nossa, mas é sim, senhora, né? Senhora Presidente, senhores deputados, eu faço uso da tribuna na manhã dessa quinta-feira. Ontem tive a oportunidade de relatar o projeto do Ministério Público, aquele projeto da adequação, né, dos cargos, e fazia uma menção, porque lá também passava o projeto para a contratação de um financiamento de mais 50 milhões de dólares, né, para o Profisco da Fazenda. E fazia uma correlação de que o primeiro financiamento de 30 milhões com contrapartida de 15 milhões, ou seja, 45 milhões de dólares que foram desencadeados a partir de 2010 até 2017, procurando a eficientização da Fazenda, do Fisco, a integração, a questão tecnológica e tudo mais. Mas eu fiz essa menção e coloco aqui ao telespectador para uma reflexão. Eu acho que é importante que a Fazenda esteja realmente sintonizada, que ela esteja presente, que ela faça a sua parte. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Se não cuidarmos da galinha dos ovos de ouro, do setor produtivo deste Estado, desse Brasil, não tem programa social que se sustente nesse país. E faço a seguinte correlação, vinculando nessa quebra de paradigma, a questão da Fundação de Meio Ambiente, a Fátima, que está lá com um corpo de funcionários, né, de abnegados, eu posso aqui afirmar, profissionais competentes, dedicados, mas que é humanamente impossível com aquele quadro de pessoal. Basta nós compararmos com a Fundação do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e do Paraná, comparar a Santa Catarina, para ver o disparate que está com relação ao número proporcional de funcionários. E lá temos mais de 10 mil processos de licenciamentos para serem despachados. E eu lhe pergunto, existe processo mais arrecadatório do que o governo ser o motivador, o incentivador do setor produtivo? São mais de 10 mil micro, pequenas, médias e até grandes empresas que estão lá, clamando, dentro de um rito sumário, que se tenha um termo de referência, que cumprindo todas as exigências tenha uma determinação, ou aprova ou reprova o processo. Por isso, a maior fazenda de arrecadação do Estado está no setor produtivo. E o mesmo tratamento que está se dando à fazenda, à equipe fazendária, a modernização do sistema, a eficiência do sistema, o mesmo tratamento não está sendo dado a um segmento que precisa sim fazer o cumprimento da legislação, mas precisa dar celeridade a todos os procedimentos que lá entram, como forma de adequação, de valor, de renda, de oportunidade digna de emprego ao catarinense. Aliás, também colocava, e não precisa ser um bruxo e muito menos um expert, para saber, e a estatística mostra, os números mostram, que em 2020, daqui um ano e 8, 10 meses, 62% do funcionalismo vai ter tempo de aposentadoria. E eu, desde o início, que aqui entrei, lá em 1999,
tenho defendido que direito adquirido não se discute, se cumpre, se paga. Porém, se não tivermos a consciência e tomarmos uma atitude doravante, amigo Valduga, amigo Neudi Sareta, o direito adquirido vai ficar comprometido. E é muito triste um cidadão que luta a vida toda, que doa a sua vida, muitas vezes distante da sua família, renunciando a muitos afazeres para exercer a sua atividade no momento em que adquire a aposentadoria, no momento em que mais precisa, que vem os graves problemas de saúde, a falta do pagamento, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, como está acontecendo no Rio de Janeiro, e a sequência do Espírito Santo e outros estados da Federação. Por isso, é preciso que tenhamos uma reflexão muito forte com relação a isso. Eu, particularmente, sempre defendi as PPPs, as parcerias públicas-privadas. Estado não tem que produzir nada. Estado tem que ser o motivador, o incentivador do processo. Tem que desburocratizar o sistema. E, a partir daí, a iniciativa privada faz o processo. Evidentemente que o tempo vai passando, muitas vezes batemos no peito com orgulho, somos a 6ª economia desse país, um estado pujante, com reservas naturais, que a providência divina nos concebeu, com 5, 6 portos, um estado com um sistema acadêmico invejável, que intensifica as suas ações na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, ele se sobressai, é um estado de excelência, mas ainda tem 1 milhão de pobres, querida Dirce. 280 mil em linha de fragilidade extrema, onde a renda da família toda não ultrapassa R$80 mês. 160 mil famílias sem casa, morando de favor, de aluguel, debaixo da ponte ou sei lá onde. Sem contar o processo da regularização fundiária, com mais de 330 mil propriedades, aguardando o start e a motivação do governo para sair de um contrato de gaveta, de um recibo, e adquirir a sua escritura, e aí com o seu próprio suor, ir a um agente financeiro, levar a escritura como garantia e construir a sua moradia. Por isso, é preciso que tenhamos a consciência e que os futuros mandatários, independente da ideologia que estiver no comando do Estado, independente do partido político, vai ter que tomar medidas duras, severas. Esse parlamento aqui vai sangrar, porque ou tomamos atitudes rápidas, práticas e objetivas, ou vamos ter que cortar direitos daqueles que já trabalharam, que já construíram, sedimentaram a sua vida e contam com este aposento. Por isso, eu faço aqui um desabafo, de angústia, de apelo, porque também sou favorável, sim, que se modernize o sistema, e nós precisamos usar a tecnologia. Temos que tornar eficiente um Estado mais rápido, mais ágil, mais prático, desburocratizado, mas é preciso que a capilaridade seja atendida na mesma proporção. E eu cito só o exemplo da Fátima, porque ali sim é um nicho de oportunidade, de mercado, de estruturar negócios. Tantos milhares de desempregados que estão à mercê de uma situação, na expectativa da esperança de empresas que poderão ser repotencializadas, de negócios que poderão ser desencadeados a partir do destravamento desses processos que lá estão travados, não por falta de competência ou por falta de esforços daqueles exímios trabalhadores, funcionários públicos, mas por falta realmente de condições, de mais efetivos, ou sei lá,
terceirizando o serviço, integrando as universidades, cumprindo a legislação, sim, porque precisa. Mais um minuto, deputado Comim, para a conclusão. Mas de uma forma que possa dar celeridade a todos esses procedimentos. É inadmissível que tenhamos mais de 10 mil processos de empresas, de nichos de negócios travados em um segmento que poderá estartar consideravelmente o PIB produtivo desse Estado, por consequência, oportunidade de valores, de renda, de emprego e dignidade às pessoas que precisam e que querem um trabalho mais digno. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Comim. Na sequência, em breves comunicações, chamamos o deputado Jean Kuhn para seu pronunciamento por 10 minutos. Senhora presidente, senhores parlamentares, cumprimentar a todos aqui nesta casa, cumprimentar também quem nos acompanha pela Rádio Alesc, pela TVAL. E, senhora presidente, quero trazer um assunto, quero falar hoje sobre um assunto que eu não gostaria de estar falando na tribuna, mas sou obrigado novamente a fazer um alerta a toda a sociedade do Vale do Itajaí. Era junho do ano passado, senhores parlamentares, senhora parlamentar, nós estávamos lá na barragem José Boatê, numa difícil conversa com os indígenas lá da comunidade José Boatê, para permitir com que a barragem fosse fechada para proteger a comunidade do Vale do Itajaí. E quando eu cheguei lá, a gente fez todas as conversas e verificou que a barragem estava totalmente depredada. E aí a gente começou a falar com os índios, olha, por que isso aí? Por que depredaram tudo? E aí começaram a questionar um acordo que existe do governo do Estado, do governo federal com a comunidade indígena. Passou mais de um ano e a situação continua praticamente a mesma. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, ela fez algumas casas que foram prometidas, mandou os documentos para Brasília, que foi assumido o compromisso de mandar, mas ainda faltam 7 casas. A Defesa Civil ainda precisa fazer o conserto dos equipamentos da barragem, porque hoje a Casa de Máquinas está totalmente destruída, totalmente abandonada. Eu estive lá na semana passada, conversando na barragem com algumas pessoas, conversando na prefeitura com o prefeito, e a situação é muito delicada. Por isso, hoje, eu quero trazer aqui à tribuna esse assunto. Quero fazer um alerta e pedir ajuda da comunidade do Vale do Itajaí, da imprensa do Vale do Itajaí, pedir para que os nossos deputados federais, senadores da região, façam alguma coisa também, cobrem do governo federal, porque o governo federal abandonou o Vale do Itajaí nessa questão também. Não basta a BR-470 a passos de tartaruga, não basta terem cortado o dinheiro da 470 através de portarias, o governo federal também abandonou o Vale do Itajaí na questão da barragem José Boatê. Por isso, quero trazer hoje esse alerta a essa tribuna e pedir o apoio dos deputados federais, dos senadores, da sociedade, porque a barragem de José Boatê continua abandonada, continua depredada, e passou um ano, nada aconteceu. Nós estávamos lá no mês de junho. Em julho, o ministro-chefe da casa do governo, lá da Casa Civil, nos atendeu, o ministro Embaçaí, conversou, falou que ia atender, ligou para o ministro da Justiça, fez uma média grande. Até foram na barragem alguns técnicos do governo federal lá conversar com a comunidade, mas na prática, nada aconteceu, e isso é um grande problema. Por isso eu quero trazer esse alerta, trazer a minha indignação, a minha revolta com o governo federal, que não faz nada pelo Vale do Itajaí, que ignora a nossa comunidade, e cobrar aqui da Defesa Civil do Estado que agilize a burocracia, que entregue as casas que ainda faltam, que foi prometido 35, e a informação que eu tenho é que ainda faltam 7, que faça o conserto da barragem, porque o povo do Vale do Itajaí não pode ficar à mercê novamente de um novo caso. Não posso esperar a enchente vir para trazer esse alerta. Passou um ano e o governo federal do presidente Michel Temer não fez nada. Tem um termo assinado pelo governo federal com a comunidade indígena com 11 pontos. Desses 11 pontos, a grande maioria é responsabilidade de Brasília. E este governo federal
não fez nada do que prometeu. E quem vai sofrer num caso futuro não é o governo federal. Quem sofre é o povo do Vale do Itajaí. Por isso o meu alerta, por isso a minha cobrança de pedir o apoio da imprensa do Vale para alertar sobre esse assunto e também que os deputados federais, que os senadores se mexam, façam alguma coisa, cobrem do governo federal. Parece que esqueceram o assunto. É um assunto importante. A barragem do José Boatê é a maior barragem de contenção de cheias do Brasil. Ela sozinha segura mais água do que Taió e Tuporanga juntas. É muita água que aquela barragem segura e protege o Vale do Itajaí. Por isso a minha revolta, a minha preocupação, que passou um ano e o governo federal não fez nada. Deu as costas para o nosso povo e isso não é admissível. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso, trago esse alerta. Quero cobrar da Defesa Civil do Estado uma posição mais firme com a solução do problema, mas também cobrar do governo federal para que pare de ignorar essa questão e resolva. É um problema que já existe há cerca de 20 anos e, infelizmente, o governo federal dá as costas para o Vale do Itajaí. O governo federal ignora o povo do Vale do Itajaí e não resolve isso. Por isso, o meu alerta, a minha preocupação e minha indignação, porque muitos esqueceram do assunto. Faz um ano, aí ninguém toca mais no assunto, esqueceram dessa questão. Quando acontecer de novo, deputada Dirce, chuva, tiver uma ameaça de enchente, aí todo mundo vai lembrar, está aí a barragem. Eu estive lá, eu fui lá olhar, entrei lá dentro, os equipamentos estão totalmente depredados, nada funciona, nada. Para fazer funcionar tem que colocar um motor externo, acionar de forma hidráulica, para poder fechar a barragem ou poder levantar a comporta e fazer funcionar. É um absurdo, de forma precária, arcaica. Então a situação hoje é delicada, espero que não tenhamos mais nenhum problema de chuva, que possa haver a necessidade, porque aí nós vamos ter que ir lá de novo, conversar com a comunidade indígena, pedir para eles deixarem fechar a barragem, e dizer, olha, mas o governo federal não fez a sua parte em inventar alguma história, o que a gente vai falar? O presidente Temer ignora o Vale do Itajaí, ignora a nossa região, o governo federal enrola, só enrola há 20 anos e não faz nada. E o que me assusta é que os nossos deputados federais, os senadores que estão em Brasília, esqueceram o assunto. A imprensa esqueceu o assunto. E tudo continua lá do mesmo jeito depredado. A Defesa Civil fez algumas coisas, que foi a combinado. Fez mais algumas casas, mas ainda faltam 7. A Defesa Civil está fazendo o processo licitatório para fazer o conserto, fazer a reforma dos equipamentos, mas está demorando muito. E se acontecer chuva novamente? Se acontecer um problema? Então, por isso que eu trago esse alerta. Quero cobrar, quero lembrar a todos essa questão, porque não dá para lembrar deste assunto, não tem como lembrar deste assunto somente quando tem enchente. Por isso que eu trago a minha preocupação e a minha cobrança da Defesa Civil, cobrança do governo federal, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que voltem com esse assunto e cobrem do governo federal, porque infelizmente Brasília deu nesse caso as costas para Santa Catarina e para o Vale do Itajaí. Brasília deu de novo as costas para o povo do Vale do Itajaí. Obrigado, deputado. Jean, na sequência nós entramos no horário dos partidos políticos e na sequência está escrito aqui o MDB, não tendo quem queira falar, nós vamos passar ao PSD. PSD também já falou, deputado Jean, então falou em nome do PSD. O PT, deputado Sareta, por 7 minutos. Estimada deputada Dirce, que preside esta sessão nessa manhã, deputados, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses,
Nós continuamos com uma preocupação grande aqui em Santa Catarina em função dos embargos impostos à carne brasileira e catarinense, a exemplo do embargo imposto pela União Europeia à carne de frango do Brasil, e continuamos cobrando que o governo brasileiro faça uma ação mais incisiva no sentido de fazer uma negociação com esses países para poder pôr fim a esses embargos. Hoje mesmo e nesses dias aqui está acontecendo a reunião dos BRICS, da cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um importante bloco em que esse assunto vai estar em pauta. Nós sabemos que o ministro da Agricultura vai estar participando dessa reunião e nós temos a expectativa que possa haver uma negociação, principalmente em relação à Rússia e à China. A China decidiu há 2 semanas atrás impor uma sobretaxa sobre a importação do frango brasileiro. A Rússia já anteriormente havia imposto um embargo também à importação da carne de porco e carne bovina do Brasil, e são 2 gigantes do mercado euroasiático e que certamente a abertura desses mercados vai significar um alento para o Brasil, para o setor de carnes brasileira. Nós estamos preocupados porque esta crise brasileira, somado a esses embargos, tem provocado ameaças de demissões, fechamentos de frigoríficos, inclusive na cidade de Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, fechou o frigorífico. Estamos na expectativa lá de que daqui a pouco ele possa, o quanto antes possível, reabrir. Outras unidades estão dando férias coletivas, como já falamos aqui anteriormente nessa tribuna. Então nós temos uma preocupação porque envolve milhares de produtores de frangos, de suínos, nesta área da produção da agricultura, e também milhares de empregos de trabalhadores, que nós temos uma expectativa que o governo possa agir com mais força, com mais intensidade, para abrir novos mercados, também para resolver essa questão dos embargos impostos à carne brasileira, uma vez que nós temos uma tradição de produção de qualidade e com sanidade, e nada se justifica esses embargos. Portanto, nós esperamos também dessa reunião dos BRICS, desses países, desse bloco, que possa aí haver um avanço maior no sentido da abertura de mercado e que nós possamos ter novamente um alento aí nessa área da produção de carnes. E para finalizar, senhora deputada, hoje nós vamos participar da posse também da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Concórdia, está fazendo 60 anos, tem a posse da nova diretoria. Queria enaltecer aqui a entidade que ao longo dos anos, desses 60 anos, fez a representação da entidade empresarial, das entidades empresariais de Concórdia, e que possa essa entidade, com a nova gestão também, continuar o trabalho de defendendo as empresas concordienses, a indústria, o comércio, ela que tem sido uma entidade importante de representação. Quero fazer esse registro aqui, parabenizar a atual gestão que está encerrando o mandato, na pessoa da Maria Luísa Lazarim, e também desejar ao Zanata e a toda a nova diretoria que está assumindo êxito e sucesso na condução dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Na sequência, nós chamamos o partido PCdoB, por 5 minutos, que vai ocupar essa tribuna o deputado César Valduga. Bom dia, senhor presidente. Saudar aqui os senhores deputados, Odir Sareta, querido deputado Natalino. Também saudar o pastor Mário, que se encontra aqui, nosso querido pastor que está aqui nesta casa. Mas, senhor presidente, venho a esta tribuna, enfim, falar sobre um tema muito relevante, que trata sobre, deputado Natalino, a nossa Petrobras. Até porque estamos vivendo um processo de intensificação dos cortes em diversas áreas,
que é um verdadeiro desmonte às políticas públicas, do sistema de assistência social, da fragilização do Sistema Único de Saúde, em vistas a oferecer um novo filão ao mercado por meio dos planos privados e também de completo descaso com a educação brasileira. Nós vivemos em nossos municípios e também nos cofres do governo do Estado, isso o próprio governo tem esclarecido e falado, os reflexos das alarmantes situações que estamos vivendo no nosso país, mas também aqui no nosso estado de Santa Catarina, onde que não dependemos apenas da arrecadação estadual e também dos municípios, mas que precisamos contar com os repasses de boa parte daquilo que vai para Brasília e que muitas vezes não voltam na justa medida. Como diz aquele ditado, deputado Natalino, 2 pesos e 2 medidas. Precisamos contar que o governo federal tem a responsabilidade com o patrimônio nacional, com nossas empresas e fundos, e não é isso que estamos vendo. No Congresso Nacional, a base governista conseguiu, inclusive, aprovar, na noite de ontem, uma proposta que permite à Petrobras transferir 70% de seu direito de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo na área de cessão onerosa. A cessão onerosa foi um instrumento utilizado para capitalizar a estatal e reafirmar seu potencial de instrumento-chave para o desenvolvimento do país. Ao potencializar empresas e cadeias de produção na indústria brasileira, foram gerados empregos e tributos para que o Brasil e o povo pudessem ser os principais beneficiários desta política. Agora, a lógica acaba de ser invertida com a aprovação da matéria. A Petrobras é a maior empresa brasileira, uma riqueza que pertence ao povo e é um bem da União. Quem votou pelo projeto cometeu um grande crime contra o nosso país e, na verdade, se votou contra o desenvolvimento nacional porque os grandes beneficiários dessa política serão as grandes petroleiras internacionais. O texto aprovado permite a transferência da titularidade até 70% dos direitos da Petrobras sobre esse tipo de área a outra petroleira. Não podemos perder de vista o papel da Petrobras para a soberania nacional e para a retomada do desenvolvimento. O pré-sal, por exemplo, é uma riqueza do Brasil, uma conquista extraordinária do fruto da engenhosidade de pesquisadores brasileiros e que ainda tem muito potencial a ser explorado. A cadeia produtiva de óleo, gás, ainda pode oferecer muitas oportunidades para o nosso desenvolvimento. O Brasil precisa romper com a lógica inaugurada por Pedro Parente para que voltemos ao que éramos antes. Um exportador de combustíveis e não um país que exporta óleo cru barato e importa combustível a peso de ouro. Antes, nos levaram ao pau-brasil, que foi embora do nosso país. Hoje é o petróleo, tirado a 7 quilômetros abaixo da lâmina d'água. Chega de punir os brasileiros, chega de punir nossa economia, comprometer nosso futuro. Nesse sentido, quero registrar que no próximo dia 13 de julho, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Joinville, estaremos realizando, junto com os sindicatos dos petroleiros, um seminário para discutir a importância da Petrobras para a vida dos catarinenses. Deputado César Valduga, mais 1 minuto. Senhora presidente, se hoje pagamos gasolina cara e centenas de famílias catarinenses voltaram a cozinhar com lenha, é porque estão entregando o nosso patrimônio ao capital internacional. E vejo que a população mais afetada são as pessoas mais humildes, são os trabalhadores,
são os caminhoneiros autônomos também, que são os que mais sofrem com essa política inversiva, reversiva, aplicada pelo governo federal, e mostrou que Pedro Parente estava errado, o qual nós pedimos, inclusive, que ele fosse exonerado, que fosse demitido da função que ele ocupava, né, e o qual o governo o fez, entendendo que a política do próprio governo federal estava desastrosa, estava comprometendo o país, mas que precisa urgentemente reconduzir o nosso país, né, nesse setor energético que, acima de tudo, é estratégico, olhando sobre o aspecto do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Valduga. Na sequência, o PSDB não está presente. Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, também não. Então, nesse momento, vamos entrar na ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. O projeto de lei PL 0021, de 6 de 2018, o autor, deputado Patrício Destro. Projeto de lei PL 0437, de 4 de 2017, o autor, deputado Natalino Lázari, tramitação conjunta com o PL 0028, de 2 de 2018, de autoria do deputado Neudi Sareta. Projeto de lei PL 0502, de 7 de 2017, o autor, o deputado Roberto Salum. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 530, o autor, deputado Marcos Vieira. Requerimento 531 e 532, o autor, deputado Serafim Venzon. Requerimento 533, o autor, deputado Natalino Lázari. O requerimento 537, autor, deputado Valdir Cobalcini. Essa presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 321, do autor, deputado Dirceu Dresch. Nesse momento, nós vamos fazer uma suspensão que tem sobre a solicitação do deputado César Valduga e os deputados que subscrevem com fulcro no ato da mesa do regulamento, o artigo 109 do regimento interno, vem perante Vossa Senhoria requerer o uso da palavra à sessão plenária, dia 21 de junho, horário de explicações pessoais, para a senhora Daniela Pareja Garcia Sarmento, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, a fim de falar sobre as ações do CAL de Santa Catarina para a sociedade catarinense. Plano de assistência técnica em habitação de interesse social sobre o PL 09, número 9.818, de 2018, e o PDL 901, de 2018, que tramita na Câmara dos Deputados e tratam das prerrogativas da profissão de arquiteto e urbanista. Então, o deputado César Valduga fez essa solicitação e agora nós vamos receber a senhora Daniela Pareja Garcia Sarmento por 10 minutos, que será a suspensão. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Excelentíssima senhora deputada Dirce Heiderscheid, muito obrigada pelo espaço. Aproveito também para agradecer ao deputado Valduga e a todos os líderes de bancada que nos cederam essa oportunidade. Estou aqui representando a todas as arquitetas e arquitetos de Santa Catarina e venho falar sobre o direito à moradia.
E também há urgência de se universalizar o acesso à arquitetura e urbanismo para todos. Queremos abrir um diálogo, senhoras e senhores deputados, para que juntos, sociedade, arquitetas, arquitetos e o poder público, possamos construir alternativas para um caminho efetivo de transformação e diminuição das desigualdades territoriais de nossas cidades. Diante desse desafio, estamos hoje aqui para apresentar o resultado do Planejamento Estratégico em ATIS, Lei da Assistência Técnica. Mas, afinal, o que é a ATIS? Assistência técnica em arquitetura são todos os serviços de arquitetura e urbanismo, engenharia, direito, serviço social, geografia, geologia, biologia e outras áreas afins, necessárias para garantir o direito à moradia digna para as famílias de baixa renda. Para isso, a ONU considera que uma moradia digna deve proporcionar a seus habitantes os seguintes aspectos: segurança de posse, habilitabilidade, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, que ela seja econômica, que ela seja acessível e adequada culturalmente. Mas quem faz a ATIS e para quem a gente faz a ATIS? O poder público, os profissionais de arquitetura e urbanismo e a população. O poder público é responsável em organizar e articular os agentes produtores para atender à demanda da habitação social, sendo responsável em promover o diálogo com outras políticas públicas, em todas as esferas, nacional, estadual e nos municípios. Por que queremos ATIS, senhoras e senhores deputados? Porque é um direito a ser garantido pelo Estado para a construção de suas políticas públicas. A Lei da Assistência Técnica 11.088/2018 tem como um dos seus fundamentos o direito humano à moradia. Segundo o artigo 6º da nossa Constituição Federal, a moradia é um direito humano a ser garantido pelo Estado, através de suas políticas públicas. Diante disso, o CAU Santa Catarina vem hoje aqui, à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, provocar esse debate com toda a sociedade catarinense, sobre a urgência de colocarmos o direito à moradia como prioridade para a promoção da inclusão social em nossas cidades. Uma vez que avançamos nas leis, precisamos ser eficazes na implementação das políticas públicas. O mais importante é pensar que os planos habitacionais sejam desenvolvidos de forma integrada com a política de desenvolvimento urbano de nossas cidades. Nesse sentido, cabe lembrar que a luta pelo direito à moradia digna ela é antiga. E a implementação da assistência técnica para habitação de interesse social, visando assegurar o direito à arquitetura para famílias de baixa renda, também faz parte dessa trajetória. A origem desse debate se deu em 1976, no Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, com o patrocínio do CREA. Naquela época não existia o CAU ainda, que criou a proposta de assistência técnica a moradias econômicas, que propunha o acompanhamento do arquiteto e do engenheiro desde o primeiro contato para o projeto até a execução das obras das famílias, com renda até 5 salários mínimos. A partir daí, várias experiências em outros estados foram realizadas. Em 2001, após uma tramitação que durou 11 anos, foi aprovado o Estatuto da Cidade, a partir da Lei Federal 10.257, estabelecendo, entre outros, o instrumento da assistência técnica e jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Trata-se de uma ação normativa que reconhece a ATIS enquanto ferramenta de política de habitação em nível nacional. As ações normativas avançam na formulação das políticas públicas, voltadas à garantia do direito à cidade e à moradia, com a criação, em 2005, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. E essa Lei 11.124, de 2005, atua através de 3 instrumentos muito importantes, que é o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social, o financiamento, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, e a gestão democrática da política, a partir do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. A partir daí,
houve um grande fortalecimento das políticas públicas de habitação, com os municípios aderindo ao sistema, identificando sua demanda e estruturando suas políticas locais de habitação. A assistência técnica, nesse contexto, é vista como uma estratégia importante para o atendimento do déficit habitacional, numa perspectiva quantitativa e qualitativa. Contudo, a lei que vem a instituir a artes neste formato é sancionada apenas em 2008, e após 5 anos de tramitação no Senado, no Congresso. Cabe destacar que essa conquista é fruto de luta de várias entidades que representam os arquitetos e que são ligados ao CalBR. Cabe citar aqui o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, e a Federação Nacional dos Arquitetos, FNA, que abraçaram a artes como uma estratégia e como objetivo de fomentar uma política pública, capaz de promover a moradia e a arquitetura comum ao direito humano necessário para enfrentar o quadro das desigualdades territoriais e construir cidades mais justas. Em 2010, é criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que traz no escopo da sua criação a pauta dos arquitetos urbanistas e, dentro delas, está a ATES. Nessa perspectiva, o IAB Santa Catarina e o CAL Santa Catarina desenvolveram estratégias entre 2014 e 2016. Nesse mesmo ano, o CalBR define a alocação de 2% do total de suas despesas de arrecadação para ações estratégicas na assistência técnica. Então, é interesse do CalBR e do CAL Santa Catarina o fomento dessa lei. É importante lembrar que, em 2015, o IAB Santa Catarina promoveu um seminário de assistência técnica com o objetivo de promover a lei, de divulgar a Lei 11.888. Em 8 regiões do estado de Santa Catarina, foram realizados encontros para o debate com a sociedade e com os arquitetos. Foram nas cidades de Palhoça, Joinville, Litoral Norte, Blumenau, Brusque, Lages, Criciúma e Chapecó. Nestes seminários, além da socialização de experiências, foram debatidos também os temas centrais da implementação, como a atuação, como poderia ser a atuação do profissional, as questões dos honorários, a capacitação, o financiamento e a legislação. Como resultado desses seminários, o IAB Santa Catarina instituiu um grupo de trabalho multidisciplinar para avançar na promoção da artes. Em 2016, o CAL Santa Catarina promove o 2º Congresso Catarinense de Arquitetos e Urbanistas com o tema da escola, profissão e cidades, do qual a artes foi o tema transversal desse congresso. Nessa perspectiva, a elaboração do planejamento estratégico em artes parte do acúmulo do CAL Santa Catarina e das suas entidades nos últimos anos sobre esse tema. Então, esse resultado é fruto de uma expressiva construção coletiva. Na esteira desse processo, o CAL Santa Catarina promove um edital que dá origem ao PEI, ao Planejamento Estratégico em Artes, que tem como objetivo planejar a aplicação dos investimentos de 2% da receita do CAL para os próximos 6 anos no estado de Santa Catarina. Assim, o Plano Estratégico para a Implementação da Artes é uma ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de Santa Catarina. E ele traz como eixos estratégicos as seguintes questões: fomentar a artes enquanto política pública, nas esferas federais, estadual e municipal. Apoiar os profissionais liberais. Fomentar a artes como uma ferramenta para a promoção da justiça e inclusão social e promover a cultura da artes e da questão profissional e social. O planejamento foi instituído em 3 etapas. Foi realizado um amplo diagnóstico, um plano de implementação e uma cartilha, do qual nós estaremos entregando para vocês o resultado desse trabalho. A demanda da artes, ela se aplica em 4 grupos. O objetivo é a melhoria e a qualidade da produção da moradia, a melhoria da regularização fundiária, da urbanização e a assessoria para a promoção de justiça social e inclusão nas cidades. Dessa forma, destaca-se como desafio para a artes
Promover uma articulação entre os agentes públicos para o atendimento das demandas prioritárias das famílias de baixa renda e reafirmar o poder público como responsável pela política pública de habitação e fomentar a instalação de estruturas para a mediação de conflitos que envolvam a terra e a moradia dentro do Poder Executivo. Mas como viabilizar a ATS? Primeiro passo é entender que o poder público como agente promotor da ATS. Trazer o caráter público e gratuito para a oferta da arquitetura e do urbanismo. Tem como foco o atendimento às famílias de baixa renda de 5 até 5 salários mínimos, como está na Política Nacional de Habitação, ou até 3 salários mínimos, se for o recorte local, conforme os municípios determinam. Para isso, é importante abrir um diálogo com a Política Nacional de Habitação, buscando os recursos no Fundo Municipal e Estadual de Habitação. Propõe-se, então, que este programa se realize a partir de um escritório de assistência técnica que esteja territorialmente articulado com o Sistema Único de Saúde ou Sistema Único de Assistência Social da região, na perspectiva de promover um diálogo entre as políticas públicas, consolidando uma espécie de sistema único de arquitetura e urbanismo. Esse suposto, chamamos SUS da arquitetura, através do escritório da ATS, atenderá demandas da regularização fundiária, a produção da moradia, a melhoria da moradia e assessoria para as cooperativas. Sugere-se que o serviço técnico a ser prestado nesses escritórios sejam realizados por profissionais concursados ou por arquitetos através das suas entidades. Financeiramente, os recursos podem surgir dos fundos de habitação e também do microcrédito. O plano de ação traz também uma proposta normativa, com o objetivo de estruturar o programa da ATS em nível estadual. A estratégia jurídica adotada em nosso plano é a de fomentar programas para atender a ATS a partir da escala estadual. Por isso, é importante contar com o apoio dos nobres deputados e deputadas. Outros atores foram mapeados também como estratégicos para o fomento da ATS no Estado, como aqueles vinculados ao sistema da justiça, também apontam para uma estratégia de escala estadual. Pretende-se que, no Estado de Santa Catarina, a ATS tenha capilaridades nos municípios com o apoio desses atores e instituições. O CAU Santa Catarina se coloca à disposição para fazer essas aproximações. Assim, nos despedimos, reforçando o pedido para a priorização da pauta do direito à moradia através da ATS. Comunidade de arquitetos, fazemos, então, um chamado para que venham participar desse debate, dessa construção. Que o desejo de transformação da realidade desigual de nossas cidades passe a ser um desafio de todos os cidadãos catarinenses, para que sejamos capazes de construir territórios de segurança, de dignidade, acessíveis e saudáveis para todos, porque a ATS é um direito e traz muitas possibilidades. Nos colocamos à disposição, convictos de que a arquitetura transforma. Muito obrigada. Parabéns, Daniela. Em nome de mãe de arquiteta, quero agradecer a tua presença aqui também, né? Fazer esse relato tão importante para nós e tão valoroso, com certeza, para os catarinenses também, tenho certeza. Parabenizar toda a equipe, que com certeza foi uma grande equipe que montou todo esse projeto. E agora eu vou conceder a palavra, então, para o nosso amigo, nosso deputado César Valduga, que vai fazer seu pronunciamento em favor dos arquitetos e urbanistas de Santa Catarina. Cumprimentar a Vossa Excelência, nossa querida deputada Dirce, saudar também a Daniela Sarmento, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, a Lélia, enfim, todos os seus colaboradores. Mas dizer, Daniela, do grande desafio. Vejo que também da responsabilidade por parte dos órgãos competentes do Estado de Santa Catarina, quando se trata de discutir o direito à moradia, como nós possamos humanizar
a moradia no nosso estado de Santa Catarina, de se criar políticas públicas. Da importância, todos nós sabemos, até porque quando se planeja, quando se discute em termos cidades mais condensadas para que possamos harmonizar mais, né, as nossas cidades, e acima de tudo, dar dignidade e aquelas pessoas que realmente precisam. Diante também do grande índice do déficit habitacional que nós temos no nosso estado, e daí da importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do nosso estado de Santa Catarina. Daniele, como uma mestre, professora na FURB, né? E quero lhe parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo no estado de Santa Catarina, em diversas cidades, levando esse tema, um tema que já é antigo, que trata também de discutir as condições de moradia de famílias de baixa renda, e que precisamos buscar, sem dúvida nenhuma, resolutividades. Vejo que muitas vezes o governo federal vem na contramão, quando se dita a PEC 55, fragilizando, contingenciando recursos para o setor habitacional. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mais um minutinho, senhor presidente. Sim, concedido mais um minuto, deputado. Cidades planejadas, né? Cidades mais planejadas, e que o papel da arquitetura e também do urbanismo, sem dúvida nenhuma, é muito fundamental. Vejo que aqui em pouco tempo estou conseguindo relatar das diretrizes, enfim, da missão, de uma visão, e também dos valores, que isso muito nos interessa a todos nós catarinenses. Então, queremos aqui, mais uma vez, agradecer ao convite de vir explanar a toda a população catarinense, através da TVA, Rádio Digital, e também dos deputados que se encontram aqui na nossa casa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, deputado Valduga. E com a palavra também o deputado Venzon. Pode ser o deputado Neudi Sareta, já Neudi Sareta, desculpa. A saída do deputado Venzão nesse momento. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar a Vossa Excelência. Eu acho que são esses papéis que vêm aqui na nossa frente, deputado, Nós estamos na Comissão de Saúde junto. Que acaba a gente baixando a cabeça e só assinando documentos, acaba trocando os nomes, né? Mas a idade também, né? Ou talvez o Alzheimer, né, esteja aí pegando também. Mas então, o nosso querido deputado Sareta, essa pessoa muito especial do Oeste de Santa Catarina, que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada Dirce, pela gentileza. E o deputado Venzão é um parceiro nosso aqui da Assembleia também, e portanto, nos sentimos até gratos, né, de também podermos tabularmos algumas coisas com o deputado. Mas eu queria, de forma muito especial, cumprimentar a Daniela, que é a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina, por nos trazer aqui nessa manhã esse tema tão importante, o direito à moradia através da ATES, e que é tão importante nós debatermos isso, trazer essas preocupações que estão aqui. Eu olhava rapidamente também essa cartilha que vocês elaboraram, queria parabenizar e dizer que naquilo que pudermos contribuir também nessa luta, estamos juntos. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Agradecemos mais uma vez a presença da Daniela e nos colocamos cada vez mais à disposição, esse parlamento, para que a gente possa estar fazendo e dando essa continuidade desse projeto de vocês, que seja realmente um projeto de reconhecimento, que já é, né, mas que cada vez seja implementado cada vez mais as políticas públicas com relação à moradia em Santa Catarina. Obrigada. Na sequência, ainda seguindo a suspensão, nós temos agora o lançamento da 8ª edição da Certificação de Responsabilidade Social, que fará uso da palavra a senhora Elisângela Chapo, presidente da Comissão Mista da Responsabilidade Social. Que prazer encontrá-la, menina. Faz tempo que a gente não se vê.
Com a palavra, por 10 minutos, Rosângela. Elisângela. Ok. Obrigada. Ao excelentíssimo deputado Aldo Schneider, presidente desta Casa, representado pela deputada Dirce Heidescheid neste ato, demais parlamentares e ouvintes da Agência Assembleia do Estado de Santa Catarina, bom dia. Venho anunciar em nome da Comissão Mista que a Assembleia Legislativa e as organizações parceiras que fazem parte dessa comissão lançam nesta data de hoje, 21 de junho, o edital da 8ª edição de certificação e troféu Responsabilidade Social Destaque Santa Catarina, fortalecendo ano a ano o seu slogan, uma atitude de valor catarinense. A iniciativa é destinada a reconhecer empresas e instituições que assumem a responsabilidade social como política de gestão e estimular também a prática e a construção e da publicação do balanço social. A inscrição, que é gratuita e eletrônica, estará permanente e disponível no site responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br até o dia 18 de setembro do corrente ano. Podem participar do certame empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos estabelecidos no Estado de Santa Catarina. Um dos pré-requisitos para a participação é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativo do ano 2017. As organizações que obtiverem os melhores desempenhos avaliativos para obtenção desse certificado de responsabilidade social e com base nas ações e projetos socioambientais desenvolvidos e apresentados nesses balanços, serão também premiadas com o troféu Destaque SC. A cada ano são promovidos ajustes e atualizações no edital do certame por uma comissão mista, que sempre buscando atualizar as regras de acordo com a legislação vigente, bem como aprimorar o processo e estimular a participação das organizações que atuam em prol do bem-estar da sociedade e do meio ambiente. E para este edital foram feitos alguns ajustes no processo avaliativo das candidatas na categoria micro e pequenas empresas, considerando suas particularidades. Espera-se, com isso, aumentar a adesão de um segmento que se mostrou inexpressivo nas edições anteriores. Além disso, a clareza e a publicização do balanço social apresentado pelas candidatas ganharam mais destaque no edital 2018. Ao final do julgamento, as organizações agraciadas com o troféu serão convidadas a participar também de um seminário aberto ao público para apresentação dos cases premiados, bem como para disseminar as boas práticas de responsabilidade socioambiental que justificaram destaque na premiação, aumentando e fortalecendo cada vez mais o diálogo sobre esta temática. Em 2017, a comissão recebeu 100 inscrições e certificou 60 empresas privadas, empresas públicas, cujo balanço social atendeu aos critérios previstos em edital. Foram premiados com o troféu 4 empresas e 2 organizações do terceiro setor, que obtiveram as melhores pontuações na avaliação de seus balanços sociais e projetos desenvolvidos. Promovida pela Assembleia Legislativa, esta certificação de responsabilidade social é realizada anualmente desde 2011. E nesta 8ª edição, a comissão mista, responsável pela avaliação e norteamento dos critérios avaliadores, é composta por 11 organizações públicas e da sociedade civil catarinense, representados brilhantemente por seus técnicos. Vale citar, então, os nossos parceiros deste ano: a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, SA, BADESC, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, o CRC, Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, a FECONTESC, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, a FEComércio, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, o Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e do Empreendedorismo Individual do Estado, a FEMP, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, ICOM, e, por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. Por fim, convidamos todos os parlamentares desta Casa para divulgarem e disseminarem em suas bases municipais a importância deste projeto desenvolvido pela Assembleia Legislativa desde 2011. Agradeço a atenção de todos e conto com a participação de todo o empresariado e das organizações catarinenses. Obrigada. Obrigada, Elisângela. E concedemos agora sim,
a palavra para o deputado Venzon, que agora há pouco falei no seu nome com o deputado Sareta, troquei, mas era saudade, eu acho que estava do senhor, deputado. Muito obrigado, dona deputada. Então, está com a palavra o nosso deputado Venzon, Serafim Venzon. Dona Dirce Eiderscheid, inclusive os Eiderscheid, que todos nós conhecemos como alemães, mas, na verdade, são oriundos de Luxemburgo. Luxemburgo, e agora com dupla cidadania. Agora já com a maioria delas já com dupla cidadania. O município de Major, também Angelina, justamente foram os municípios onde chegaram primeiro os oriundos de Luxemburgo, que todos os habitantes da região chamam de alemães também, que tem a língua é alemã, mas que são oriundos de Luxemburgo. Inclusive, o embaixador de Luxemburgo está por vir aqui para a região. Exatamente. E outro detalhe, deputado Serafim Venzon. Em Luxemburgo, existe uma comunidade que se chama Heiderscheid. Olha só, como o nome já é grande, certamente o sobrenome vem dali. Mas então eu também falava da senhora, por conta disso foi tradição de pensamento. Mas eu queria saudar a dona Elisângela, que preside a comissão, essa comissão mista da certificação, da responsabilidade social. Na verdade, cada indivíduo, cada ser, na hora que ele faz o que sabe fazer, na verdade, ele presta um serviço social. Digamos, se a gente pensar assim, o agricultor, ele planta o feijão, o milho, cria o porco, produz o leite, dali ele ganha a vida, daí ele ganha o sustento para si, para a sua família, mas ele também produz um bem social ao disponibilizar o produto que ele tem ali, justamente disponibiliza o seu produto e causa um bem a uma porção de muita gente. E, naturalmente, existem algumas empresas que elas são essencialmente criadas ou são apoiadas por essa casa, pelo governo, elas têm a obrigação de causar esse efeito e, além disso, é bom que as pessoas saibam qual é o bem social que produz. E por isso que são citados aqui como a agência reguladora, o Badesc, a Fiesc, mas seguramente todas as empresas, elas além do lucro financeiro que elas têm, do salário que eles pagam aos seus colaboradores, mas também devem promover como meta, uma das metas, é o efeito social, o bem social que produz, que na verdade todos produzem. Mas o fato de nós certificarmos, o fato de às vezes a Assembleia prestar uma homenagem a isso, nos chama a atenção a responsabilidade que cada um tem, que as empresas têm, que essas empresas, digamos, privadas, mas que têm essa responsabilidade, causam esse efeito e têm essa responsabilidade, e nós temos que reconhecer, e ao reconhecer, é evidente que gera um estímulo em todos os outros. Por isso eu quero saudar a senhora que vem prestar esse depoimento, esses esclarecimentos, e sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para o Estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um Estado equilibrado, um Estado que tem uma distribuição boa da renda, é um Estado que todos, ou a grande maioria dos habitantes, vivem bem, mas fazem o bem. E esse fazer o bem é justamente o lado social de cada um e que certamente motiva e dá esse efeito de um Estado equilibrado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Venzon. Agradecemos a Elisângela mais uma vez por estar à frente dessa certificação social. É um ato tão importante para essa casa, que vê nas empresas o reconhecimento, e para as pessoas
também que precisam desse gesto. São pessoas vulneráveis, são crianças, muitas instituições são crianças, são as APAES, enfim, são tantas as demandas na área social e que essas empresas absorvem, e nada mais justo do que essa casa certificar. Então, parabéns ao Parlamento Catarinense, parabéns às empresas que são motivadas a fazer esse trabalho social, e o grande beneficiado disso tudo são as pessoas que mais precisam. Então, muito obrigado pela tua participação nessa manhã aqui com a gente. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais tempo regimental, nós vamos encerrar essa sessão e convocar outra para uma sessão solene, hoje, às 19 horas, em homenagem ao centenário da Associação Musical Amor à Pátria, no município de Jaguaruna. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigada.